Vascão da Gama. Fala, Breno Mancé. A gente tem que começar analisando pela estrutura inicial do time, já que o Carille, ele saca da escalação inicial o Alex Teixeira e coloca mais um jogador de meio de campo. Então a gente tinha Jair e Hugo Moura, e aí depois, né, o Tietê, junto com o Paulinho e Felipe Coutinho. E lá na frente o Pablo Verratti, pelo menos isso no papel. A gente vale, é claro, analisar isso aí. Então foi uma tentativa do técnico Fábio Carille de povoar o meio de campo e botar uma marcação alta. Bom, isso aí deu certo com 1 minuto de jogo, quando o Paulinho conseguiu apertar a marcação do Fuentes e fez aquele gol, já abrindo logo de cara o placar, né? Depois do passe do Verratti, o gol do Felipe Coutinho. Mas depois da parada técnica da primeira etapa, isso aí parou, né? Marcação alta, ali o meio de campo recheado, tanto que depois, logo depois, o Fluminense consegue a virada. Vamos ouvir então o técnico Fábio Carille, analisando esse resultado negativo, o primeiro do Vasco na temporada. A ideia era encher o campo do adversário, até no primeiro gol ali que origina a falta ali. Não sei se a gente perdeu um pouquinho a confiança, né, e conhecendo os jogadores e o grupo nesse momento. Só sei que foi um jogo abaixo, tanto coletivamente, a responsabilidade é minha, como tecnicamente também de alguns atletas. Então tá aí o Fábio Carille, o Vasco que permanece com 13 pontos, né? Caiu para a terceira colocação, tem ainda o Nova Iguaçu, tem ainda o Maricá, que jogam nessa rodada e podem até ultrapassar o Vasco. O Nova Iguaçu que pega o Botafogo, o Maricá que pega o Volta Redonda hoje à noite, o Vasco pode sair do G4, dependendo aí dos resultados das outras equipes. Sequência final do Vasco, segunda-feira, pega o Sampaio Correia, lá em Sampaio, no Lorival Gomes. A gente vai ver se teremos algum jogador poupado nesse jogo. E depois os 2 clássicos finais, contra Flamengo e Botafogo pro Vasco. Com o sinal de alerta ligado, a pressão para cima de Fábio Carille e da diretoria, o Vasco confirmar essa vaga no G4, Azevedo. E uma noite para ser esquecida pela torcida do Vasco, porque não foi legal a postura do Vasco no clássico de ontem. As mexidas, na minha opinião, do Carille, elas foram mal feitas, tá? Especialmente quando ele colocou o Pumita na vaga do Paulo Henrique. Na vaga do Hugo Moura. Porque ali o Puma Rodrigues entrou como atacante de lado de campo, ele já vem fazendo essa função algumas vezes, né? E ele não rende ali, gente. Ele pode até marcar um golzinho eventualmente, tal, dar um passe, mas não é a praia dele. E aí tanto é que depois ele tirou o Paulo Henrique e deslocou o Pumita pra direita. Mas você não acha que isso aí tá mostrando a carência claro que sim, latente do elenco do Vasco, que o campo está gritando, precisamos de um atacante? O Adson machucado, né, cara? Adson e David machucados, mas eles estão machucados desde outubro. Pois é. E não deu pra contratar ninguém pra essa posição? Cara, o Vasco vive nitidamente uma dificuldade no mercado. E aí, de credibilidade. O que o Carille tentou fazer? Botou o Alex Teixeira, que é um atacante, pra jogar ali. Eu não aguento mais Alex Teixeira, na boa, de verdade. O Alex Teixeira foi muito mal. Ele precisava trocar. Só que ele não tem quem colocar ali. Ele chegou a testar o Payet na pré-temporada. Ontem, quando o Coutinho saiu, o Payet entrou jogando ali. Deu certo? Não. Não, cara, o Payet é mal demais ontem. O que fazer? Ele já tentou de tudo. Eu concordo contigo, as mexidas não foram boas, mas foram mexidas diante da necessidade que ele tinha de mudar o jogo e do banco de reservas que ele tinha à disposição. Eu acho que tá muito difícil montar um time sem atacante. Não tem como, o Verratti fica sobrecarregado. Tanto que o gol do Vasco é muito mais demérito do Fluminense do que mérito do Vasco, né? É aquela pressão ali do Paulinho, o erro do Fuentes. Porque construir, criar mesmo, o Vasco passou o jogo inteiro, 90 minutos sem construir nada. Porque vem em campo, o melhor jogador do Vasco hoje é o Tietê, pô. Ainda acho o menos pior ontem. Eu acho que o Moura não foi bem. Não fez um bom jogo, mas eu acho que é o mais regular do time até agora. Ontem o Tietê fez uma partida ok, mas assim, nota correndo 6. sozinho, né? Parece que ele é o único que tem esse Tietê também não é protagonista em lugar nenhum, né? Ele tem que ser uma peça ali do elenco. Ele não pode ser o melhor jogador. E ele tá tendo que pegar muito na bola pra resolver. Não, quem tem que pegar, botar essa bola debaixo do braço e resolver o Coutinho. O Vasco tem o lateral esquerdo muito bom. Tem, eu acho que é isso, mas que não tá jogando bem. Quem tem que pegar essa bola embaixo do braço e falar, eu sou o craque do time, eu vou resolver igual o Arias fez ontem, é o Coutinho. Mas ele não tá conseguindo se manter saudável. Mas os outros jogadores, assim, eu concordei total que o Gabriel falou. Uma coisa é o cara ter potencial, outra coisa é quem tá vendo em campo. O time do Vasco que a gente vê em campo, mano, o bom jogo do Vasco foi contra a Portuguesa. Que o Flamengo venceu de 5-0. Assim, parâmetro
Cara, mas você não acha que... É o vice-lanterna no Campeonato Carioca. O Vasco empatou com o Bangu, é bom lembrar isso aqui. Mas o Vasco que empatou com o Bangu não era esse Vasco. Era Contra a Portuguesa jogou bem. Mas a Portuguesa é vice-lanterna. Então, mas você não acha empatou que com Volta Redonda, o Vasco. Você não acha que se tá todo mundo bem, e a gente concorda que são vários jogadores com potencial, se tá todo mundo mal, melhor dizendo, e são vários jogadores com potencial, tem outro problema aí? Que é o técnico? Que é o técnico? Não, eu acho que não, então, aí que eu ia contrapor o Cantarelli. Eu entendo o que ele tá falando, eu até concordo, mas acho que tá cedo também pra cravar que vai ser todo assim. Todo mundo jogando mal. Está sendo assim. Todo mundo tem potencial e 100% do time tá jogando mal, então o problema não é só individualidade. Quem foi efetivo recentemente no futebol? Quem serviu mesmo ao Vasco? Acho que o Paulo Henrique é o cara que faz a jogada do gol que o Vasco não cai. A base inteira do time do ano passado, Léo Jardim. Que conseguiu uma arrancada boa quando tinha os dois pontas, o DVD e o Adson. Tem o DVD e o Adson fora. Esses dois, quando estavam no time, somada a essa base que você tá vendo, fizeram um bom campeonato. Sim. Um bom campeonato. Bom campeonato. Demais. Bom campeonato. O Vasco chegou parte do campeonato. A segunda metade, principalmente. O Vasco chegou a brigar pela vaga na Libertadores, o que era impensável diante do início desastroso. Pra mim, o problema, desculpa, é principalmente parte física, porque se eu ainda tô vendo alguma coletividade nesse time, me parece que é até mérito do Carille, tá? Principalmente nos jogos contra pequeno, eu tô assim... Fragilidade dos adversários também, né? Eu tô contextualizando porque é estadual, mas quando o Vasco fluiu, o Cantarelli tá lembrando de Vasco e Portuguesa, quando o Vasco fluiu o melhor futebol, até contra o Maricá utilizando um time reserva, você via o time com bons movimentos. E esses movimentos, me desculpa, não é achado da cabeça, isso é treinado. Por isso que eu acho que o problema ainda não é o técnico, pode vir a ser mais à frente. Eu acho que a parte física, e além da parte física, tem a questão individual. Tem jogador que pode estar saudável e não tá jogando bem. E aí não há treinador no mundo que consegue resolver o problema. Os 4 melhores meios do Brasil, você ironizou o meio campo, 2 estão voltando de lesões graves no joelho. Claro. Quem? O Jair e o Paulinho. Os 2 estão voltando de lesão agora. Mas o Jair, antes da lesão, não... O Coutinho não tá se mantendo já tinha jogado no Vasco antes da lesão e não tinha agradado. O Paulinho, sim, vinha jogando. O Moura, assim, ele pra esse Vasco tem sido importante, mas pra mim é um volante abaixo. O Coutinho... Não é abaixo, mas pro momento eu digo assim, dos grandes times, ele... O Vasco não tem condição também de contratar muito melhor. O Alan do Flamengo é titular no Vasco. Mas é difícil fazer essa comparação, porque o que o Vasco pode contratar é o Hugo Moura, pô. Então, mano, Então, pro elenco do Vasco, pro investimento do Vasco é bom, cara. Tem um cara que eu cobro tecnicamente aqui, que é o Payet. O Payet tá muito mal. Exatamente, por isso. E há muito tempo. Por isso. Como é que você vai... Porque quando a gente fala do Payet, a gente fala do Payet hipotético. É isso. Principalmente, Jair, Paulinho e Coutinho, eu dou desconto na parte física. O Payet, lembra do último grande jogo do Payet? Jogaço que ele fez. Ano passado. Ano passado. Pô, aquele então contra o Bahia, não, contra o Bahia, pô. Aquele jogo ele veio muito bem. Mas assim, você tá achando um jogo. O grande jogo. O grande jogo do Vasco. Um jogo do universo de. O grande tempo do Vasco no Campeonato Brasileiro. Aquele ali. Chamar o Breno então pra gente. O time de ontem, que enfrentou o Fluminense de início e que até fez um gol, começou o jogo com uma marcação muito alta, né? E até uma escalação que a gente não tinha visto ainda, com 2 volantes numa primeira linha, com o Jair e com o Hugo Moura. A gente tinha depois Tietê e Coutinho, e o Paulinho não era um ponta, mas era um meia pela direita. Tanto que logo de cara, quando o Fuentes perde aquela bola, o Paulinho tá fazendo aquela marcação alta ali pelo lado direito de ataque, né? Vê o Verratti e que vê o Coutinho chegando pelo meio, então já sai o gol muito cedo. E aí até depois o Fluminense, ele perde algumas bolas também no setor de defesa. Então nos primeiros 20 minutos, até talvez a parada técnica, até os 25 minutos, a gente viu um Vasco diferente do que a gente estava acostumado a ver, com uma formação diferente e um estilo de jogo diferente, marcando alto, fazendo pressão na saída de bola. Isso resultou num gol cedo, só que depois da parada técnica parece que desandou, né? Então a gente viu um Vasco tomando gols bobos mais uma vez, a zaga mais uma vez falhando, que o próprio técnico, Fábio Carille, ontem na entrevista coletiva, ele admitiu que o time mais uma vez esteve abaixo. E aí vale então a gente contribuir com esse debate com o seguinte: no sábado, no jogo contra o Volta Redonda, no último fim de semana, ele falou que tinha sido um primeiro teste. Ontem ele não usou essa palavra na entrevista coletiva, mas ele admitiu que o time esteve abaixo nesse clássico. Bom, e agora? O Vasco tem na segunda-feira um jogo contra o Sampaio Correia, o jogo é em Saquarema. Vamos ver se teremos algum indício a partir de amanhã nos treinos, já pensando no jogo de segunda-feira,
se teremos jogadores poupados. Por exemplo, Felipe Coutinho saiu sentindo com 30 minutos, vai seguir sendo reavaliado nos próximos dias. Então é algo pra gente ficar de olho, pra gente acompanhar. Talvez também a saída do Coutinho possa ter influenciado nessa mudança, né? Também vale a gente debater isso aí. Mas porque depois de pegar o Sampaio Corrêa tem os 2 últimos clássicos, contra Flamengo e Botafogo, justamente nos 2 últimos jogos do Vasco nessa fase de classificação, pensando, é claro, em confirmar uma vaga nas semifinais da competição. Com esse retorno ainda de Brasília, hoje apenas aquela rotina pós-viagem, e a partir de amanhã já pensando no jogo de segunda-feira em Saquarema contra o Sampaio. Só que assim, você olha e tem o Payet. Cara, eu vou propor, mas o Payet entrou ontem, cara. Você paga o salário altíssimo pra um cara que é um craque. Se ele não consegue resolver entrando ontem no segundo tempo, o problema deixa de ser a comissão técnica, deixa de ser a diretoria. Ele não entrou no segundo tempo. Mas é isso que a gente tá querendo dizer. É isso que eu tô querendo dizer. Não, o problema do VAR não é a comissão técnica. É o jogador, pai. Ele não consegue se colocar numa condição de ser, a não ser em partidas espaçadas, a condição de ser o cara que resolve. Ele vai decidir um jogo pra você. Mas vai ser opção porque não tem outra. É isso. Aí o problema é outro. Aí é a diretoria que tem que montar um elenco. 2, 3 jogos. É o famoso. O que ele decidiu até agora é 2, 3 jogos no ano. O que mudou? O que eu pergunto é: o que mudou a vida do Vasco, aquela vitória contra o Bahia? Mudou alguma coisa? Não. O Vasco ficaria no mesmo lugar sem aquela vitória. Então ele não teve praticamente influência nenhuma. No ano anterior, eu lembro jogos do Bahia. Ali ele foi decisivo. Beleza, América Mineiro. E o Vasco escapou por quê? Um ponto? Aí o cara foi decisivo. Na Copa do Brasil também, contra o Água Santa, contra o... verdade. Tem uma outra classificação também que ele participa dos jogos. Você vai lembrar dos jogos. Você vai forçar pra lembrar. Se você lembra dos jogos, isso é complicado. Jogos. É complicado. Você vai lembrar de 5, mas assim, 5, 6 jogos na passagem. Vamos fazer o seguinte, vamos lembrar quais jogos o John Arias jogou muito bem. Você vai aqui citar 200. Não, isso vai citar Libertadores toda no Fluminense. Essa é a diferença. Vou falar uma coisa. Essa é a diferença. O elenco é esse. O Vasco já contratou zagueiro, o Vasco já tem seus laterais, o Vasco já tem meio de campo, o Vasco agora vai precisar de pontas de atacante. Você pode não gostar, mas o elenco é esse. O Vasco não vai mais contratar meia. É um reserva, reserva pro Verrete, 2 pontos. Nessa janela, não. Vamos falar nomes aqui, porque eu tô sendo o Vasco ficar bolado comigo. Não acho que tem que ficar bolado, tem que cobrar a diretoria. Mas eu não acho ruim, não acho o time ruim, não, tá? Agora, ele tá longe de ser um dos melhores do país, o elenco. Vamos lá. Ele não é tão ruim, não. O time titular é meio de tabela. O time titular é um time pra meio de tabela. Time outro, elenco. Não, porque o time titular não vai jogar todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Não vai, concordo. Eu só tô falando que aí eu já vou mais pro lado do Vitor. Não tem como fazer muito mais que isso. Tem que fazer o que agora? Contratar ponta, que é essencial. Você tá falando centroavante e ponta. Eu acho que o centroavante vai ser o Ryan. Também acho. Aí vamos buscar só o ponta. Olha o banco do Verrete. E se o Verrete... A gente não tá contando que o Verrete pode entrar numa má fase, que ele pode se lesionar. Ele não tem esse direito. Não, vamos lá. Você falou do Vasco e Bahia. Vai acontecer, já não sabe. Pode ficar gripado, velho. Você falou do Vasco e Bahia. Jogo do Payet. Quem era o centroavante? Ryan. Ele joga também esse jogo. Eu gosto do Ryan, mas eu não acho que possa ser hoje o reserva imediato. O centroavante reserva vai ser o Ryan. Ó, quer ver? Banco do Bahia, eu vou falar nomes aqui. Aí ela, não, mas o time titular, cara, vai ter que usar esses caras aqui. É isso que tem que pensar. Esses caras vão jogar. Os caras vão jogar. Banco do Vasco, Daniel Fusato, goleiro. Uma entrou ontem pro Mito, todo mundo conhece que ele pode e que ele não pode fazer. Uma tá jogando de atacante, né, Vitor cara? Luiz. O Vasco tinha que ter contratado outro lateral esquerdo, porque liberou o Leandrinho era pra ser o vai Leandrinho. ficar com o Vitor Luiz, que claramente... Souza já nem... Cara, o Vitor Luiz e o Souza, assim, ao longo do Brasileirão, não vão ajudar, né? Lucas Freitas. O reserva do Oliveira. Acabou de chegar. Maurício Lemos tá... Cocão. Dá pra ser o último. Cocão é o último da temporada. Payet. O Payet hipotético funciona. Payet hipotético. E detalhe, o Payet é só até o meio do ano, tá? Não, tá rolando uma acordo. Ele parece estar ajustando, isso. né? Suíço é uma incógnita também, né? Dá pra confiar no Suíço? Eu acho brasileiro, que o Suíço vai depender da evolução dele no estadual. Jean Davi, por mim, quando puder liberar. Zucarello, jogador garoto. Os moleques eu acho que dá pra contar, mas é complicado cobrar dele. Alex Teixeira é outro. Já mostrou que não tem. Acabou o banco, não dá pra você fazer quase que não dá pra você substituir, cara. Sendo que no time titular, o Paulinho já tava improvisado no ataque, né? Agora vamos lá. O Adson vai voltar de lesão. Você vai contratar pelo menos 2 pontinhos ou não? Ou vai contratar só um? Eu acho que vai ser um sonho. Aí vai ficar. Não, e o Adson, se a galera pega essa parada. Porque o David só volta lá pra maio, junho. É muito curioso, porque assim, o cara volta de uma lesão grave de joelho.
primeiro, ele vai demorar a atuar no nível que ele parou. Jair e Paulinho. E outra, mas a gente tá contando que ele vai jogar no Brasileiro. Normalmente os caras que voltam de lesão de joelho têm contusão muscular. Isso é só você pegar o histórico, porque o cara fica de fato, perde potência na perna, perde estrutura muscular. Neymar. Por exemplo, o Neymar jogou ontem e o time empatou com o Botafogo. O Adson não vai voltar voando. Quero muito, mas não vai voltar e... Até pela característica dele, né? Não é assim. Então, assim, eu acho que precisa botar a cabeça no lugar. Tem que ver o cara do nível do Brian Rodrigues. Isso. Eu acho que o Vasco precisa ter a SAF vendida pra ontem. É esse? Mas isso não vai ser pra esse brasileiro, cara. Parece que não. Mas aí também não é tão fácil, né? Não é.